Bonsoir, você chegou no Mais do Mesmo. O Mais do Mesmo ele é um programa produzido pela ILPN Montreal com o propósito principal de conhecer mais da Escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Jesus. O Mais do Mesmo ele é quase sempre ao vivo, direcionado primeiramente aos irmãos da ILPN, da igreja, mas se você não faz parte da nossa igreja e nem congrega conosco, você é mais do que bem-vindo. Você é o nosso convidado para acompanhar o programa de terça a sexta, às 18h02, aqui o horário de Montreal, e às 19h02 no horário de Brasília. E sempre às 18h02, para que a gente lembre das palavras do salmista que está no Salmo 18, verso 2, que diz: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos aprender mais do reino de Deus. Nós vimos durante esses 2 dias o que significa o reino de Deus. Nós aprendemos que é a sua autoridade, que é o seu governo universal. E nós vimos também sobre a questão do mistério do reino. Hoje nós iremos meditar sobre a vida do reino de Deus. E uma das passagens que mostra bem esse assunto, ou que exemplifica bem esse assunto, ela encontra-se no Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 3, no verso 3, versículo 3 até o versículo 5. É um texto que é conhecido de todos nós e eu queria aqui meditar com você sobre isso. Então, a partir da minha tela, eu vou ler para você esses versículos. Ele diz: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, nós sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E pergunta Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esses versículos, eles associam muito bem o reino de Deus à vida eterna. Eles indicam que o homem precisa entrar na vida a fim de entrar no reino de Deus. Ele precisa o quê? Nascer de novo. A palavra de Deus, ela oferece uma vida muito mais elevada que a vida física que todos os homens anseiam. É a própria vida do reino de Deus. Jesus, ele declara que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O problema é que quando nós vamos interpretar essas palavras de Jesus, nós normalmente desassociamos a vida eterna da verdade do reino de Deus. E nós pensamos que a vida eterna é apenas um aspecto do reino de Deus. Mas não é isso que o texto nos mostra. Pelo contrário, o texto ele nos mostra que a vida eterna e o reino de Deus são inseparáveis. Ou seja, a vida que Cristo veio para nos trazer é a vida do reino de Deus. A vida do reino, ela nos dá a possibilidade de ainda nesta era perversa, nesse sistema maligno, aqui no próprio mundo, poder desfrutar dos poderes da era futura, do novo céu e da nova terra. O reino de Satanás ainda está presente, como bem sabemos, mas o reino de Deus, ele já invadiu o reino de Satanás. Homens e mulheres agora podem ser libertos desse poder do inimigo, libertos dessa servidão, libertos do domínio do pecado e da morte. Esta libertação se realiza porque o poder do futuro reino de glória está presente de forma secreta, silenciosa, a fim de operar entre eles. Comentando sobre isso, o Dr. Led, em seu livro O Evangelho do Reino, ele diz o seguinte:
A vida eterna, ou seja, a vida do reino, pertence ao futuro reino de glória e da era por vir. Contudo, essa vida eterna foi disponibilizada ao homem na presente era perversa, ou seja, neste mundo, isto é, aqui e agora. Então nós perguntamos, como pode a vida eterna ser uma bênção futura e ao mesmo tempo uma realidade presente? Não sei se você parou para pensar, mas esta é uma pergunta plausível. Como pode uma vida eterna, como é que a vida eterna pode ser uma bênção futura e ao mesmo tempo uma realidade presente aqui no nosso mundo? O Dr. Led, ele responde essa questão com muita maestria, apresentando o texto de 2 Coríntios, do capítulo 5, que vai do verso 1 até o verso 5, através das palavras do apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição. Ele diz assim, eu vou ler aqui na minha tela, ele fala: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. E continua o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Coríntios. Ele diz: enquanto isso, nós gememos e desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, quando estamos nesta casa, ou seja, no corpo humano, nós gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser o quê? Despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal, ou seja, o nosso corpo, seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Ou seja, esta vida eterna em plenitude, esta vida eterna plena, santa, pura, um corpo incorruptível. Veja o que ele diz, o próprio Dr. Led, comentando esse texto do apóstolo Paulo. Ele, Paulo, abrindo aspas aqui, as palavras do Dr. Led, aguarda o dia em que receberemos de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Isso a gente verifica no versículo 1. Essa esperança se cumprirá no retorno de Cristo, quando os santos vestirão o corpo da ressurreição, ou o corpo de ressurreição. Em nosso corpo mortal, nós gememos e nos angustiamos, e ansiamos por um corpo diferente. A morte é uma experiência aversiva, pois sugere sair do corpo, ou seja, nudez, é aquilo que Paulo fala. Paulo não anseia por ser despido, ou seja, desencarnado, mas por ser revestido, isto é, vestir o corpo da ressurreição, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. A vida eterna é a salvação, a transformação do corpo. A vida eterna tem que ver com o homem completo, ou seja, a vida eterna ela tem a ver com o homem completo, espírito e corpo. Isso não só diz respeito ao meu espírito ou ao seu espírito, mas também ao nosso corpo, ao meu corpo e ao seu corpo. Assim fechamos aspas da palavra do Dr. Led. É verdade que, embora tenhamos recebido o dom da vida através de Jesus Cristo, nós estamos morrendo. Para alguns, a descida ao túmulo é longa, gradativa e dolorosa. E para outros, ela ocorre de forma brusca, repentinamente. Todos nós estamos em nosso caminho para o túmulo, pois somos criaturas mortais e estamos, na realidade, morrendo. Mas dias virá em que o que é mortal será tragado em vida. Assim é as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. As dores das costas, dor de cabeça, os nervos da flor da pele, o coração angustiado, úlcera, câncer, tudo isso será o quê? Será curado pela ação da vida, da era do porvir. Ou seja,
essa vida que nós ansiamos e esperamos, que é a vida plena, a vida eterna plena. O apóstolo João, ele escreve em Apocalipse, em seu livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso de 1 a 5, relatando que a Nova Jerusalém, o que ele viu. Porque desta vida eterna, nós estaremos vivendo em um lugar completamente renovado, novo, um lugar eterno. O próprio apóstolo, ele diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós temos sim, meu irmão, a vida eterna. Ela é nossa posse agora, mas será somente totalmente plena na era do porvir. Mas aí a pergunta fica, mas o que é a vida eterna? E aqui eu vou responder para você o que é a vida eterna, o que é a vida do reino de Deus. A vida eterna, ou seja, a vida do reino, é aqui e agora. Nós já iniciamos um relacionamento pessoal com Deus através, do nosso mediador e Salvador Jesus Cristo. Vida eterna quer dizer que Deus se tornou o nosso Deus e que nós começamos a nos tornar o povo desse próprio Deus, o povo dele, e a compartilhar comunhão com ele e a compartilhar da vida dele, ou da vida com ele. A vida eterna, ela é a habitação do Espírito de Deus em nosso interior. A palavra de Deus, ela nos garante já que nós possuímos a vida eterna. E a prova clara disso é que o próprio Espírito Santo de Deus, ele é o penhor da nossa salvação. Aleluia! Veja o que diz as cartas, ou a carta a Éfeso, no capítulo 1, versículo 13 até o 14. Isso o apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja. Ele diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O penhor é o pagamento inicial, meus irmãos, é a entrada, é muito mais que uma garantia, é uma posse parcial, porém é uma posse real. O Dr. Led, ele comentando sobre mesmo esta passagem, sobre a vida eterna e o que Paulo fala sobre esse penhor do Espírito Santo, ele diz o seguinte, aqui abro aspas: a posse atual do Espírito Santo, ela é a entrada. É mais que uma promessa, embora seja uma promessa. É mais do que uma garantia, embora seja uma garantia. É a posse atual, embora parcial, que garante a posse completa no tempo apropriado. Essa é a vida do Espírito, esta é a vida eterna. A plenitude da vida aguarda a vinda de Cristo, mas Deus nos concedeu o seu Espírito como entrada, até que o mortal seja tragado em vida. A habitação do Espírito em nosso interior, ela é a entrada dessa vida que um dia vivenciaremos em sua plenitude. O novo nascimento é o início parcial, mas é real, da vida da era do porvir. Isso quer dizer que já temos em nosso interior a vida dos céus. Em nome de Jesus, glória seja o nome do Senhor.
Então nós concluímos que o reino de Deus já chegou até nós. A vida eterna que pertence ao amanhã está aqui hoje. A comunhão com Deus que nós conheceremos quando o virmos face a face já é nossa, porém em parte, mas em realidade. A vida transformadora do Espírito de Deus que um dia transformará o nosso corpo já habita em nós e transforma o nosso caráter e a nossa personalidade. Aleluia! Deus seja louvado por isso. E aqui eu finalizo. Assim a gente termina mais um programa, mais o mesmo. E naquilo que eu acertei, a glória seja de Deus. E naquilo que eu errei, a glória seja dada a mim mesmo. Amanhã, se Deus quiser, nós teremos mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. E você que nos acompanhou até agora, fica o abraço apertado da nossa igreja. Que Deus te abençoe. À la prochaine. Au revoir. A bientôt. Até mais.